Olá, tudo bem? Nos finais de semana sempre falamos de Oi, mas obviamente dentro do contexto de Oi falamos sobre tecnologia. Falamos sobre diversos assuntos relacionados à tecnologia. Recentemente falamos dos problemas de Xangai, recentemente destacamos os problemas que o lockdown severo estava gerando por conta do porto de Xangai nas cadeias de distribuição global. Isso estava gerando aumento de custos, isso estava gerando pressões inflacionárias e isso também estava gerando problemas para algumas empresas gigantes que estavam muito concentradas em suas cadeias de produção, na China em especial. A Apple vinha fazendo análises, vinha fazendo revisões no seu planejamento estratégico a partir desse lockdown de Xangai e recentemente ela deu uma nota dizendo o seguinte, que ela vai manter a produção de iPhone estável. Vai manter a produção de iPhone estável em um mercado que ela reconhece mais difícil. A empresa pediu aos fornecedores que montem cerca de 220 milhões de iPhones para este ano. Isso significa aproximadamente o mesmo que o ano passado. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Eu quero aqui agradecer aos 5 milhões e 600 mil visualizações. Agradecer às 5 milhões e 600 mil visualizações que já temos consolidado no canal Viver de Renda. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, que estão comentando, que estão compartilhando, que estão deixando comentários aqui, que estão aprendendo e crescendo com esse nosso trabalho do dia a dia. Mais de 1.400 vídeos gratuitos à sua inteira disposição. Maratone, porque tenho certeza que cada vídeo lhe impactará de alguma maneira positiva. Portanto, vamos voltar a esse assunto da Apple. A Apple planeja manter a produção de iPhone praticamente estável em 2022. Isso por si só já é uma boa notícia. Vamos sempre olhar o lado cheio do copo, né? Aqui é um canal que a gente prega sempre o otimismo, a positividade. Então já é uma boa notícia se a Apple está dizendo que vai manter praticamente estável este ano a produção do iPhone. É uma postura conservadora em um ano desafiador para a indústria de smartphones, eu diria para a indústria de tecnologia como um todo. Há uma série aí de problemas nas cadeias de produção, né? Em função de atrasos por conta de lockdowns na China, de atrasos por conta da circulação de insumos, em função do fechamento do porto de Xangai. O lado bom é que este fechamento, este lockdown, começa a ser flexibilizado e a gente já começa a fazer uma trajetória de retorno à normalidade, ainda que de forma gradual. Mas Xangai está se reabrindo novamente para uma vida normal, gradualmente. A empresa pediu, portanto, aos fornecedores que montem cerca de 220 milhões de iPhones, aproximadamente o mesmo que em 2021, de acordo com pessoas familiarizadas, né, as projeções. Pessoas que pediram reserva, mas que fizeram estes comentários. As previsões do mercado giravam inicialmente em torno de 240 milhões de unidades. 240 milhões de unidades e agora começa-se a trabalhar com 220 milhões de unidades. Há uma expectativa de atualização esperada para o iPhone no mês de outono nos Estados Unidos, mas a indústria de celulares teve um início de ano difícil e as estimativas de produção acabaram sendo corrigidas para baixo. Também há um aspecto aí de um componente forte de inflação, a pior em algumas décadas. Teve a desestabilização também provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. E, obviamente, como já falamos, as turbulências nas cadeias de suprimento do mundo inteiro. A Strategy Analytics prevê que as remessas gerais de smartphones deverão encolher até 2% em 2022 e a TrendForce
rebaixou 2 vezes sua previsão de produção para o ano inteiro nas últimas semanas. Analistas da IDC e da Bloomberg Intelligence prevêem cerca de 240 milhões de iPhones para este ano. A empresa, com sede em Cupertino, na Califórnia, não quis comentar essas perspectivas, que podem mudar, obviamente, dependendo da economia e das restrições de oferta nos próximos meses. Estamos ainda no primeiro semestre, não é verdade? A Apple não divulga suas metas de produção e parou de divulgar quantos iPhones vendeu em 2019. Ela já avisou que problemas de fornecimento afetarão as vendas entre 4 e 5 bilhões, podendo chegar num cenário mais pessimista a 8 bilhões de dólares. Em grande parte isso se deve aos bloqueios das linhas de produção na China, e toda a indústria de tecnologia se prepara para uma desaceleração nos gastos do consumidor por conta das pressões inflacionárias, né? E essas pressões inflacionárias têm a ver com os lockdowns chineses, em parte por conta do fretamento, tem a ver também com a própria volatilidade do petróleo, né? Por conta aí dessa instabilidade gerada no conflito Rússia e Ucrânia. O mercado de smartphones, ele em geral teve um começo de ano difícil, com os embarques caíram 11% no primeiro TRI, que foi a pior queda desde o início da pandemia há 2 anos. A Xiaomi, que é a terceira maior fabricante de smartphones do mundo, atrás da Apple e da Samsung, divulgou seu primeiro declínio de receita trimestral. A Apple aposta na demanda resiliente. Por seus dispositivos, devido à sua base de clientes, que esse é um fator estratégico que a Apple possui. Ela tem uma base de clientes comparativamente com as demais empresas mais rica e tem, portanto, uma força no seu ecossistema de software e serviços que impulsiona as vendas de hardware. Então, vamos ficar acompanhando os números da Apple, é uma empresa que sempre nos interessa. Estamos falando aí da maior empresa de tecnologia do mundo e até pouco tempo era a maior empresa com valor de mercado mundial e foi superada recentemente por conta da alta do petróleo pela Aramco, que é uma empresa de petróleo da Arábia Saudita, né? Então, vamos seguir acompanhando este assunto. Eu queria aproveitar para comentar com vocês um fato relevante. Este fato é relevante, mas que ele vem em linha com o que já dizíamos aqui. Estranhamente, eu não sei, quer dizer, talvez seja a busca pela popularidade, né? A busca pelo ibope fácil. Não sei qual é a razão específica, mas o fato é que quando nós olhamos para a internet, e isso acontece no mundo, acontece também no Brasil, na internet há um volume de ruído e de barulho gigantesco, é impressionante. E aí nós é que temos que aprender a filtrar, Se você não filtra, você fica subordinado ao barulho, você fica condicionado à confusão e se perde. Eu sou muito seletivo com o que acesso na internet. Muito seletivo. Eu me afasto de todo e qualquer ruído, de toda e qualquer confusão. Se tem confusão, eu estou fora. Eu não perco tempo com canais ou com pessoas ou com redes sociais que criam confusão. Eu estou fora disso. Aqui no canal eu vejo que de vez em quando, com uma certa frequência, vem pessoas que são, vamos dizer assim, contaminados por esse barulho e vêm correndo para perguntar a minha opinião. Às vezes eu dou, às vezes eu não dou, ou às vezes eu já abordei o assunto e não retorno, porque eu acho que é uma perda de tempo, é um desperdício de tempo a gente ficar de forma recorrente voltando a assuntos que a gente já abordou, já falou. Então eu acabo não voltando. Quem maratona o canal segue tranquilo, imagino eu. Quem maratona o canal segue tranquilo, porque já ouviu a minha abordagem sobre o tema, já sabe a minha opinião
e está tranquilo. Se concorda, está tranquilo. Se não concorda, vai ficar angustiado e vai continuar angustiado. E eu não posso fazer nada. É procurar o analista. Procurar um psicólogo para tratar essa ansiedade. Mas o fato concreto é que nós já tínhamos dito há tempos atrás, há meses atrás, o que nós entendíamos que aconteceria com relação ao grupamento de ações da Oi. Àquela época, nós comentamos que a Bolsa tinha dado um período para que a Oi esperasse 30 pregões consecutivos para decidir sobre fazer o grupamento de ações ou não. Esperaria 30 pregões consecutivos. Isso após a saída da recuperação judicial. Isso tinha sido uma provocação da Oi para a B3, isso tinha sido uma resposta oficial da B3 para a Oi. Muito bem, só que isso já tem meses. E aí as pessoas ficaram fazendo a contagem do tempo. Alguns contando dias corridos, outros contando dias de pregões. E vez ou outra vinham pessoas aqui, agora o tempo acabou, o tempo esgotou. E eu disse, logo quando esse assunto voltou a ser dito aqui no canal, a ser comentado aqui no canal, eu disse, olha, o meu entendimento é muito simples, faz parte de um processo de lógica. A B3 disse a Oi que era 30 pregões após a saída da recuperação judicial. Como a recuperação judicial não acabou, para mim continua válido o princípio de que há de se esperar o fim da recuperação judicial para contar os 30 pregões. Isso para mim é lógica. Lógica. É uma matéria, inclusive, a ser deveria ser ensinada nas escolas. Antigamente, dentro de matemática, você tinha uma parte de conteúdo de lógica, né? E não sei hoje como é que estão as escolas, se ainda se usa essa parte da matemática, da lógica, mas eu acho que é fundamental entender. Porque quando você não tem pensamento lógico, aí sua cabeça vira uma confusão. Tudo é permitido dentro de sua cabeça se você não tem pensamento lógico, se não tem estrutura lógica de raciocínio. Aí é um Deus nos acuda, você sai atirando para tudo quanto é lado, entendeu? Não consegue focar. Então, voltando, o que a B3 tinha dito à Oi era que a Oi poderia contar os 30 pregões após a saída da recuperação judicial para ver se seria necessário fazer o grupamento de ações ou não. A ação teria que estar acima de R$1 para ela não necessitar fazer o grupamento. Bom, essa recuperação judicial não acabou. O que é que eu disse lá atrás? Para mim, o prazo não começou a contar. Ponto. Mas muitos por aí na internet diziam que o prazo estava contando. São os estimuladores de confusão. Mas aí cabe a você se deixar influenciar por esses discursos ou não, por essa visão ou não. É aquilo que eu sempre digo. Tem dúvida? Bate na porta do canal do RI e pergunta o que a Oi pensa sobre o assunto. Entendeu? Simples assim. Então, muitas vezes, eu apenas dava uma curtida em algumas perguntas nas últimas semanas aí, né? Me neguei a continuar falando sobre esse assunto, porque eu não vou ficar insistindo toda hora. Os vídeos estavam aí. Quem assistiu os vídeos, comenta aqui se eu não disse isso. Que a lógica era que nós teríamos que esperar a saída da RJ para fazer essa contagem, né? Isso foi dito por mim. Isso não é bola de cristal, isso é raciocínio lógico. Uso de raciocínio lógico. Isso é conteúdo de matemática. Nós temos que aprender lógica. Quem não aprendeu, perdeu a oportunidade de desenvolver raciocínio lógico. Muito bem. Agora, essa semana agora, a Oi divulgou, na terça-feira, né, em fato relevante, o seguinte: em continuidade às informações contidas nos fatos relevantes divulgados em 3 de fevereiro e 25 de fevereiro, a Oi informa aos seus acionistas e ao mercado que recebeu, nesta data, ofício da B3
informando o deferimento de novo pedido de reconsideração apresentado pela companhia, pelo qual a B3 havia solicitado a divulgação de procedimentos e cronograma para enquadramento da cotação das ações da companhia em valor igual ou superior a R$ 1. Dessa forma, informamos que permanece sem efeito a determinação do ofício, sendo que a partir de 1º de julho de 2022 será iniciado um novo período para eventual apuração de 30 pregões ininterruptos com a cotação das ações da companhia abaixo de R$ 1. Caso ocorra desenquadramento com base na apuração a ser realizada no referido período, a empresa deverá imediatamente submeter a seus acionistas proposta de grupamento de suas ações para deliberação em Assembleia Geral. O pedido da Oi, deferido pela B3, teve por fundamento evitar quaisquer prejuízo aos stakeholders da empresa, tendo em vista a recente conclusão de venda dos ativos da UPI Ativos Móveis e a proximidade de conclusão da operação de alienação do controle da UPI Infracol, ambas relevantes no contexto da execução do plano de recuperação judicial e de precificação do valor das ações, uma vez que são indispensáveis para a sustentabilidade de longo prazo da empresa, bem como a previsão de encerramento no processo de recuperação judicial quando as ações da Oi estarão novamente aptas a integrar diversos índices de mercado. A empresa reafirma que manterá seus acionistas e o mercado informado sobre quaisquer atualização relevante relativa a este assunto, mediante fato relevante. Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022, assinou Cristiane Barreto Salles, diretora de Finanças e de Relações com os Investidores. Então veja, nada diferente do que nós falamos. Nada, absolutamente nada diferente do que falamos. E por que você falou isso, Clóvis? Não era um risco você abrir a boca para dizer isso? Ao meu ver, não. E eu estou aqui para emitir opiniões. Eu não vou ficar aqui em cima de muro, com medo de me expor. Não faz parte do meu trabalho este medo de me expor. Eu falo o que eu acredito, eu falo a partir do que eu vivi, do que eu sei, do que eu conheço, do que eu entendo. E aí eu me manifesto. Posso errar algumas vezes? Posso. Vou acertar muito mais do que errar? Também. Aqui no canal você tem essa certeza por já me acompanhar há muito tempo. Então o que tínhamos dito lá atrás é exatamente o que a Oi está dizendo agora. Para mim, prevaleceria essa lógica de que a B3 estenderia este prazo até a efetivação da saída da recuperação judicial. Portanto, era um assunto que não estava na minha agenda, não estava na minha preocupação, não estava tirando o meu sono, como tirava o de muitos. Então, por favor, aprendam com isso. Convido vocês a uma reflexão e a um aprendizado, porque se você não aprende, você continua pensando errado. Se você não evolui a sua forma de pensar, poxa, você não evolui enquanto pessoa, enquanto ser humano, você está parado na beira da estrada. E aí, desculpa, você vai ficar parado na beira da estrada porque o mundo caminha para frente e você não vai conseguir acompanhar o mundo, porque se nega a evoluir mentalmente. Se nega a evoluir mentalmente. Mas aí a escolha é sua, não é minha. A escolha é sua, é você que quer ficar na beira da estrada, para trás. E o carro passa, segue a viagem e você vai ficar lá atrás, porque se nega a evoluir mentalmente, se nega a aprender. Aí é uma escolha sua, somos as nossas escolhas. Você escolhe ficar para trás ou escolhe ir para frente. A escolha é sua, ninguém pode fazer isso por você. Então, de novo, esse assunto do fato relevante divulgado agora pela Oi essa semana, era óbvio que isso seria a evolução natural das coisas. A B3 tinha dado 30 dias, 30 pregões, para que a Oi, após a saída da RJ, decidisse, com base na cotação da sua ação, se estivesse abaixo de R$ 1, pelo grupamento das ações. A recuperação judicial não acabou, então, obviamente, se estenderia este prazo, porque o que fundamentou a decisão da B3 em relação à Oi foi ter acolhido um pedido da Oi para que esperasse o fim da recuperação judicial, e a B3 concordou. Se concordou, nada mudou. Por isso é lógica, Vamos, ampliar a capacidade de raciocínio. Vamos ter amplitude
de inteligência. Precisamos abrir o nosso cérebro, abrir a nossa mente. Precisamos abrir a nossa mente. Se a gente não consegue fazer isso, a gente vai ter dificuldade. Dificuldade de entender as coisas, dificuldade de crescer, dificuldade de evoluir. Seja um investidor qualificado. Este é o convite que eu faço aqui sempre. Seja um investidor qualificado. Deixa de ser um sardinha bobão, porque o sardinha bobão vai para a lata. Esse é o destino do sardinha bobão, vai para a lata. Entendeu? Então não seja esse bobo no mercado financeiro. Está cheio de raposas no mercado financeiro, querendo meter a mão no seu dinheiro. As raposas estão aí, doidas para enriquecer às custas das suas perdas, dos seus prejuízos. Ou você entende isso, ou vai continuar perdendo dinheiro na bolsa. Os espertalhões estão mandando vender oi. Os espertalhões estão mandando vender oi. Aí você vai na conversa do espertalhão e realiza prejuízo. Por quê? Porque você decidiu fazer isso. Porque você não tem consistência intelectual para tomada de decisão. Paciência. Fica para trás. Abandonado na beira da estrada. Né? Porque você não pode ficar refém de pessoas. Você tem que estudar para chegar às suas conclusões. E aí você tem que estudar as empresas para fazer uma tomada de decisão inteligente, com base no que está acontecendo na vida da empresa. Espero que vocês possam evoluir e crescer. Esse é o desejo que faço aqui diariamente. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.